A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Central Cine Brasil, nossa revista sobre o cinema nacional. Toda quinta-feira à noite aqui na Rádio Central 3. Subimos um novo programa, você assina o nosso feed no seu tocador de podcasts ou acompanha aí pelas redes da Central 3. Toda quinta-noite tem um novo Central Cine Brasil. Esta edição de número 52, tratando principalmente de um filme em cartaz no festival É Tudo Verdade, que segue rolando nessa semana. E a gente já falou muito da programação da Tudo Verdade. Hoje tenho o prazer de ter dois diretores com o filme em cartaz aqui nos estúdios. Estou falando de Cine São Paulo, Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite. E Murilo Costa, para falar um pouco desse filme e falar um pouco do que a gente tem visto aí na Tudo Verdade. Tudo bem, Murilo? Boa noite. A gente vai falar então de Cine São Paulo, apresentar o filme para o ouvinte. O filme trata da história do Seu Chico, um personagem muito interessante que acompanha historicamente um cinema, o Cine São Paulo, na cidade de Dois Córregos, aqui no interior de São Paulo. A velha e boa história dos equipamentos culturais de interior lutando para sobreviver, convivendo com fechamentos, com retomadas, com dificuldade de financiamento. E o filme acompanha a saga do Seu Chico, uma saga muito pessoal, mas uma saga também muito ligada ao cinema, né? De um cinéfilo, de um amante da arte, de alguém que acredita na potência de ter ali uma sala escura numa cidade pequena. Queria que vocês começassem apresentando o projeto. O que surgiu primeiro? Primeiro vocês conheceram a história do Cine São Paulo? Vocês conheceram primeiro o Seu Chico? Alguém soprou? Vocês têm alguma familiaridade com a cidade? Como que foi? Em 2011 eu estava fazendo um trabalho para o Sesc, chamado Circuito Sesc de Artes. Basicamente é um ônibus com artistas, cantores, músicos, teatro, pessoal de teatro, e eu cada dia a gente parava numa cidade e a minha tarefa era fazer um curtinha por dia. Eu ia e falava sobre cultura. Perguntava para as pessoas, e aí, o que tem de cultura nessa cidade? E saía de tudo, até logo no começo da primeira cidade já uma senhora falou, tem muita cultura aqui, a cultura da cana, a cultura da laranja, a cultura do algodão. E cada lugar tinha uma especificidade, né? E quando eu cheguei em Dois Córregos, a primeira coisa que todo mundo falava, isso aí você tem que ir no cinema do Seu Chico. É ali que cultura aqui é isso. Fui lá, fiquei, já foi um choque, assim, aquele cinema centenário. E aí, enfim, gravei o curta ali naquele dia, foi baseado ali em cima no cinema do Seu Chico. E fiquei com aquela história na cabeça. Passei depois pro Felipe, né, que a gente trabalha junto, tem uma produtora. Essa história ficou guardadinha nas nossas gavetas ali de potenciais assuntos, né? Em 2015, por uma sorte aí divina, a gente estava fazendo um brainstorming sobre potenciais temáticas, novas temáticas, e surgiu a história do Seu Chico, que até então não tinha uma história, tinha só um personagem interessante e um local interessante, mas não tinha uma história. E a gente falou, vamos dar uma ligada pegamos o telefone dele, vamos dar uma ligada para sondar o que está acontecendo lá. E aí que foi a grande sorte, que a gente não sabia, ele atendeu e falou, olha, o cinema está interditado já há alguns meses, por conta de questões de segurança, e eu consegui juntar um dinheiro aí, e na semana que vem eu vou começar uma reforma. A partir daí a gente falou, vamos lá e vamos ver no que vai dar isso. Começamos a seguir. Nem sabia se ia dar em filme, se ia ser curta, se ia ser longa, se ia dar alguma coisa. Começamos aí, fomos uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta, quinta vez que a gente começou a entender que de fato a gente tinha uma história ali. E aí a gente seguiu essa saga aí por 8, 9 meses, né? Por aí. E só para completar, antes de passar para o Murilo, a gente tem recebido muitos diretores aqui de documentários, e é uma coisa que, claro, é comum ao gênero, mas acho que nesse caso vale também falar, que essa relação com o só personagem, que ela pode se tornar desgastante e que ela pode também, em que o diretor tem que ter um certo cuidado de mediar ali a relação do personagem com a câmera, né?
A gente recebeu aqui o diretor de Waiting for Bee, que é o filme que acompanha a fila dos fãs da Beyoncé no estádio do Morumbi, que também são 2 meses convivendo com aqueles jovens. E recentemente também do documentário do Pedro Osmar, o artista paraibano, que também tem muito disso, as pessoas muito próximas do Pedro e tendo que conviver com essa coisa da relação do filme longo prazo, né? Vocês acabaram de falar 8 meses convivendo. Como que se deu isso pra vocês? Como que segura a onda de às vezes sentir, pô, o seu Chico já não tá sendo tão natural, já cresceu demais. Ou, pô, que bom que o seu Chico tá crescendo, porque ontem ele tava meio fechado. Conta um pouco, assim, dessa experiência da super convivência ali em cima com o personagem. Bom, primeiro tem um aspecto bem particular do Cine São Paulo, que a gente, logo nas primeiras vezes que a gente gravou com o seu Chico, a gente resolveu que a equipe seríamos nós dois. Então, a gente percebeu que seria importante que a equipe fosse pequena, para que a gente pudesse acessar esse ambiente mágico do cinema de um jeito mais livre, mais orgânico, mais rápido, mais intenso, mais profundo, sei lá. Então, a gente logo começa com essa dinâmica, eu no áudio, o Ricardo operando a câmera, e o seu Chico guiando a gente por aquele labirinto, às vezes, que parece cinema, né? Que só ele conhece os cantinhos, onde estão escondidas as coisas. E realmente é isso, a dinâmica de uma relação de longo prazo, ela se dá parecida com as relações de longo prazo, né? Tem altos e baixos, tem momentos de muita intensidade e momentos onde as pessoas se afastam, né? Então, a gente foi sentindo, nas 3 primeiras diárias foi o que o Ricardo falou, será que isso dá um longa? Será que isso dá um curta? E de repente na 4ª, na 5ª, na 6ª, a gente começou a ver que, sabe, eu chegava para colocar o microfone dele, ele já tinha assimilado aquilo, né? Enquanto o Ricardo ia ajustando as lentes e a gente já parecia que tudo entrou numa dinâmica. Então realmente o filme foi crescendo depois dessas primeiras diárias e obviamente também com esse crescimento também traz uma intensidade maior das relações. Então em alguns momentos a gente também foi questionado por ele e também o questionou. Então, realmente foi uma relação bem intensa. Tem um conflito interessante ali no momento do filme, em que ele sente que o projeto de vocês está atrapalhando o projeto dele, né? E surge ali uma dúvida, será que vale a pena? Será que vocês estão certos em estarem ali? Achei bem legal esse momento, queria que você falasse um pouco sobre essa parte, né? Uma coisa que a gente vê mais, não é totalmente uma novidade no documentário, mas a gente começa a ver mais isso, né? Se essa relação de fato é muito intensa e é longa, por que esconder o que está por trás disso, né? Por que esconder aquilo que antigamente era considerado como making of, quando na verdade isso pode ser mais uma camada narrativa no filme, né? Essa relação, porque o documentário, ao contrário do que as pessoas pensam, não é, e também não é aquela ideia antiga da câmera sendo uma mosquinha na parede, que o personagem não está nem vendo que tem a câmera e parece que é o cinema direto. É claro que aquilo tudo só está acontecendo porque tem uma câmera ali, ou pelo menos só está acontecendo daquele jeito porque tem uma câmera ali. Então é claro que essa relação, ela é uma relação de troca entre o personagem, o retratado e o diretor, né? Então, algumas coisas que o seu Chico mesmo, na reforma, talvez nem tivesse feito porque não tinha uma câmera lá, ele talvez não tivesse feito algumas coisas porque tinha uma câmera lá e vice-versa. A gente também acabou fazendo algumas coisas por conta das reações do seu Chico. Então, essa troca... a gente, em alguns momentos a gente sente que ela é mais uma camada muito interessante na história e que ela pode entrar na história e não esconder isso daí. Às vezes pode ser benéfico. Então a gente, essa coisa do conflito, a gente resolveu deixar dentro, porque adicionou uma camada a mais, né, na narrativa. Então o que eu acho também bacana é que o nosso palco era um cinema, né? Então discutir o fazer cinema dentro do cinema, né, nesse meta-filme e tal, era uma possibilidade interessante também, né? A gente estava ali num palco bom para fazer essa discussão. Isso gera muita metalinguagem e várias análises que você pode fazer, né? A importância do filme para o cinema, do cinema para a cidade,
do cinema como um todo para as pessoas. Tem várias leituras, várias camadas, né, nessa análise que você pode fazer. E eu queria que vocês falassem um pouco da opção ali de linguagem mesmo, porque parece um pouco óbvio que a gente está vivendo um momento do documentário que cada vez mais os diretores estão fugindo ali das cabeças falando, né? O filme de vocês, imagino que em nenhum momento passou pela cabeça entrevistar familiares do seu Chico, né? Como é que é o seu Chico na infância, ele gostava de filme, né? Não é essa estrutura clássica. Por outro lado, também simplesmente conhecer um cara e sair seguindo a vida dele não te dá um filme necessariamente. Vocês tiveram um mérito e também a própria magia do encontro, né? O seu Chico é um cara que segura um filme, né? Se ele fosse um cara pouco interessante e monotemático, não seguraria. Queria que vocês falassem um pouco disso. Em que momento que deu na cara que, pô, esse cara... Dá pra ficar seguindo ele, dá pra ficar filmando ele fechando o portão, ele subindo escada, porque vai ter assunto e vai ter conteúdo e vai dar pra segurar. Ou em algum momento rolou um questionamento de, pô, de repente a gente tem que fazer outras coisas, a gente tem que levar o seu Chico pra outro lugar, a gente tem que entrevistar gente que veio no cinema, enfim. As opções ali pra montar o filme. O que a gente... Claro que, né, a gente... Principalmente pela natureza do projeto, né, a gente conhecia o seu Chico, mas estava distante dele por muito tempo. E quando a gente descobre que a reforma vai começar, a gente tem que sair correndo atrás dela, né? As primeiras diárias também vêm de uma a gente começa experimentando mais coisas. Não teve uma pesquisa prévia, né? A gente não teve tempo de... primeira vez que a gente voltou lá e reencontrou o seu Chico depois de anos, foi era a primeira diária. E aí tem muitas imagens que estão no filme. Então... Não teve aquele tempo de entender direito qual seria o approach ali, né? Então a gente começa nas primeiras diárias, inclusive fazendo algumas externas. A gente mapeia alguns amigos, algumas pessoas que ele tem relação. E parece que a gente começa a perceber que quando ele sai do cinema é quase como o Superman quando ele tira a capa, sabe? Ele se torna alguém que está ali no meio da multidão. E quando ele entra no cinema, ele ganha esse grande contorno do seu Chico do cinema. Então, à medida que a gente foi percebendo que quando ele entra naquele lugar, ele não é só o seu Chico, ele é o seu Chico do cinema, que nasceu ali, aprendeu a caminhar naquele lugar, né? Que olha para aquele lugar e lembra do pai dele, lembra das relações que ele tinha por conta do cinema, né? Que ele fala, eu era o filho do dono do cinema, né? Então a gente viu que a potência estava ali, dentro do cinema. E que o personagem, você falou, né? O personagem tem força para levar um filme. A gente achou que ele tinha força para levar um filme dentro daquele lugar. E não dentro e fora. Então foi por aí que a gente investiu. Entendeu? Fazia a diária externa e não rendia. A gente olhava e falava, não tem nada para tirar daqui. Entrava no cinema que começava a coisa fluir. Então daí que vem essa ideia de transformar o cinema ali num labirinto quase, em que a câmera não sai dali e que ao mesmo tempo é uma prisão e uma válvula de escape desse personagem e tal, e esse que a gente até se questionou se conseguia segurar o filme inteiro com essa temática, porque realmente, às vezes, né, tem gente que fala, pô, mas vocês não saíram, não mostraram externamente e tal. Não, a proposta, num dado momento, depois, né, de algumas diárias, a gente entendeu que a nossa ideia era ficar justamente dentro do cinema e isolar os personagens. Exatamente, ao invés de fazer essas entrevistas com familiares e tal, pelo contrário. Como era uma situação de isolamento, intensificar essa sensação e deixá-lo ali sozinho dentro daquele labirinto que é o cinema dele. E esse tipo de filme de personagem, você fica um pouco rendido, um pouco refém do ser humano mesmo, né? Às vezes você tem uma grande história para contar, uma grande pesquisa, e chega lá a pessoa não é interessante no jeito de falar, não consegue transmitir bem a ideia. E acho que no filme de vocês é justamente o contrário, né? O seu Chico é um grande personagem, e não é aquela coisa que ele é extrovertido demais, aquele cara que fala de um jeito especial, mas ele passa muita simpatia pro público de um jeito simples, assim. É difícil explicar como, mas você se identifica muito com ele e se sente muito próximo dos sonhos dele, né? Achei isso muito legal. E outra coisa interessante é que um personagem que eu achei muito bom no filme não tá no filme praticamente, né? Que é a esposa dele. Tem toda a história de pano de fundo ali de que ela não gostou da ideia, nunca se ligou muito ao cinema, e de repente no meio ela aparece ali pra ajudar, no final ela tá junto com ele.
E de certa forma o cinema constrói a relação deles dois também, né? Isso é muito, muito legal, muito interessante. Já que vocês falassem como foi essa relação com ela, se chegaram a tentar falar com ela, se ela se recusou, se foi uma opção mesmo ficar só no seu Chico. A gente, sim. Essa é aquela coisa, justamente, esse que é a magia do documentário, né? Quando isso está tudo roteirizado, você já pensou, o personagem já está todo ali delineado, tudo desde o começo, você vai, óbvio, à medida que você vai rodando, vai ganhando novos contornos, mas, né, você já tem a gênese do personagem desde o começo. E nesse caso, e ainda mais nesse caso que a gente saiu filmando às pressas, né, a gente foi entendendo a característica de cada personagem ao longo das filmagens. A nossa primeira ideia era trazer a esposa do seu Chico para dentro do cinema, para ela ir lá e para ela dizer, quando a gente percebeu que eventualmente ela não estava de acordo com tudo, era dela se expressar com relação a isso, mas não era a vontade dela, ela não queria participar disso, e a partir daí a gente começou a quebrar a cabeça de como contar isso de uma forma interessante e como dizer isso sem ela dizer, né? Que é o que a gente acaba tentando ir por esse lado. Talvez, né? É um não personagem que funciona na montagem, né? Na narrativa, no jeito que ele remete a ela, né? Que também tem a ver com a nossa aproximação do seu Chico, né? O jeito com que ele começou a ficar confortável com a gente, a expressar certos desconfortos, né? Porque os personagens, né? O seu Chico é historiador, então ele tinha a história oficial do cinema já escrita, né? E quando você começa a se relacionar com um personagem desse tipo, muitas vezes você percebe que ele está tentando contar a história oficial, né? Ele sempre puxa o filme para a história que ele quer contar também, né? E a gente para a história que a gente quer contar. Então, aos poucos, né? A dinâmica da relação vai abrindo espaço para a gente entrar em temas mais delicados, né? Entrar nas caixinhas que estão escondidas. Então foi interessante também a dinâmica com que ele foi se abrindo e se revelando mais só do que parecia ser no começo, e como também a gente foi entendendo o que era a relação dele com a mulher e do cinema, né? E como é que o cinema mexia na relação dos dois. Então foi muito legal. E se o documentário é sobre a magia do cinema, eu acho, assim, pessoalmente, que a magia do documentário está justamente nesses momentos em que você consegue desnudar um pouco o personagem, quebrar o discurso pronto, trazer uma coisa diferente ali de dentro dele, tirar ele do discurso oficial. E acho que vocês conseguiram nesse momento, né? Acho que foi bem legal. Teve um entrevistado recente aqui no programa, falando sobre a diferença entre documentário e ficção, ele falou que para ele se dava pela ética da relação. Porque um documentário você tá lidando ali com a vida da pessoa, né? É claro. Queria que vocês falassem um pouco disso, assim, o quanto que vocês provocaram o seu Chico a construir cenas pro filme, o quanto que vocês também respeitaram um pouco. Porra, o cara tá fazendo dele aí também, não dá pra gente ficar pedindo pro seu Chico dar uma pirueta lá na frente da tela, porque, né, como que foi esse jogo pra vocês, diante desse ganho de intimidade, conseguir conduzir algumas cenas, algumas posições de câmera, nesse dilema de quem está fazendo documentário entre deixar a coisa fluir naturalmente e também encaminhar alguns enquadramentos ali? Essa questão de diferenciação de ficção e documentário, eu vou muito por aí. Hoje em dia, quando me perguntam assim, eu também acabo dizendo o seguinte: a única diferença entre documentário e ficção, hoje eu penso assim, mas pode ser que vai mudar, eu acho que isso vai mudando sempre, mas é que no documentário você tem um compromisso ético com o seu personagem. É a única diferença. Agora, não quer dizer que você não possa mentir, não quer dizer que você não possa inventar, não quer dizer que você possa criar situações totalmente absurdas que não aconteceriam se o seu Chico estivesse lá sozinho, sem uma câmera. Eu posso manter o meu compromisso ético com o personagem mentindo descaradamente. E a gente não... hoje em dia, até para algumas pessoas, a gente fez jornalismo, tem alguns amigos nossos jornalistas que a gente fala esse tipo de coisa, eles ficam horrorizados e tal. A gente fala, cara, documentário é cinema. Aí eles falam, não, mas pô,
mas isso é documentário. Eu falei, mano, não é jornalismo, é cinema. Eles falam, então você tem que escrever que isso daqui é um filme, não um documentário no começo do filme e tal, assim, porque tem essa coisa, né? A gente não tem o menor problema em mentir. A questão, assim, eu tenho um compromisso ético com o meu personagem. E não necessariamente o compromisso ético com o personagem é ele assistir o filme e gostar também. Mas eu apresentar algo que eu acho que eu não estou ferindo a relação ética que eu tive com ele e a forma que a gente retratou essa pessoa. São pactos, né? São pactos, é um pacto que a gente. Um pacto não oficial feito com o personagem. Então, sim, a gente não tem o menor problema em criar algumas situações, em trazer algumas coisas que não teriam, trazer algumas pessoas, às vezes, para a cena que eventualmente não estariam lá naturalmente. Eu acho que tudo vale. E a gente propôs situações para o seu Chico, e tiveram algumas que ele achou super legal fazer, e outras que ele falou, não, isso não tem nada a ver comigo. Então, ele mesmo, e inclusive essa questão, porque o seu Chico é um estudioso do cinema, muito engraçado também lidar com alguém que fica, e ainda mais com... Se deixar, ele começa a dirigir também. Exatamente. Né? Então ele falou, não, sabe que eu li? Que existe no documentário um compromisso ético com o personagem. Meio que dando toque no pra caso, gente. Não, e eu acho que sou eu. Então assim, ele começou a estudar, ele quis ver nossos filmes anteriores, passou os filmes pra família, né? Fica toda vez que entrava alguém lá no cinema, e ele fala, isso aqui é um documentário, isso aqui é um filme documentário, né? Isso aqui é uma coisa séria. Né? Então ele tinha essa, né? Ele trocava filmes com a gente, o seu Chico começou a toda vez que a gente ia lá, trazer um filme novo pra gente assistir. Então é um cara que ficava trocando referências com a gente. Então tem um lado do personagem muito legal também pra gente brincar. Então ele foi entendendo essa questão de proposição, né, ele fala no filme, né? Eles estão dizendo que isso é o ápice, né? Acho que ele estava compreendendo bem o que a gente estava querendo ali durante as filmagens. Só faltou ele pedir para montar o filme, né? Eu gostei, mas deixa eu montar agora o filme. O Cine São Paulo teve a estreia na Tudo Verdade, ainda tem 2 sessões nessa sexta 28 e no domingo dia 30, ambas às 8 da noite no CCSP. Aqui em São Paulo a gente conversava que, em razão da greve, pode ser que caia essa sessão da sexta-feira ainda, né? Tem essa tem esse impasse de todo jeito. Confirmado. A princípio está confirmado, enfim, a princípio tá do jeito que tá mesmo, mas pode ser que caia, isso vão saber amanhã. Mas quem estiver ouvindo o programa na sexta-feira, dá uma conferida, mas de toda forma tem a sessão de domingo, agora, dia 30, 8 da noite também no CCSP. Vamos ouvir o trailer e a gente segue a conversa. Não assistiu o trailer, aqui às vezes a gente é traído por uns trailers. Você chama o trailer, só tem trilha, né? Mas vamos ouvir o trailer de Cine São Paulo e a gente já volta. Tem gente que fala pra mim, você fica reformando uma coisa velha que não serve pra nada. Vende isso aí. Não, porque esse cinema sempre foi o centro cultural da cidade. Então será que eu ligo lá? Vamos ver. Vamos parar, senhor. Tem curva pra... Tá, já era. Houve uma denúncia que não oferecia segurança, que não tinha um laudo do Corpo de Bombeiros, como de fato não tinha. Esse cinema tem 100 anos e interditou o prédio. Eu lembro do Benhur, seu Tess. Benhur. Não chorou do Benhur aqui, não? É mesmo, não? Nossa. Sala. Agora eu peguei um dinheirinho aí para poder reinaugurar o cinema. O Cine Teatro São Paulo é mais uma afirmação do progresso de Dois Córregos. Era um cinema só. Então, ser filho do dono do cinema, só eu, não tinha mais ninguém. Quem sabe dá pra colocar na parede. Cine São Paulo, hein? Dia 20 de julho de 63 que eu comecei a namorar a Neuza. E nós viemos assistir... Lucas Borges chegou aqui aos estúdios da Central 3. Boa noite, desculpem a todos pelo atraso aí. Manda bala. Eu ia fazer uma pergunta, mas para evitar spoilers, fui proibido de fazer. Boa noite, Felipe e Ricardo. Parabéns pelo filme.
né? Um filme muito bonito, falando de cinema, de paixão, né? Eu vou perguntar pra vocês sobre a carreira jornalística de vocês. O primeiro filme que vocês fizeram também foi em conjunto, certo? Matias, né? Isso, na verdade teve até um antes, a gente teve o edital História dos Bairros aqui em São Paulo, a gente fez uma história do Butantã, um filme que chama Enraizados, na verdade era isso, o Felipe trabalhava em outra produtora, e eu tinha a que a gente tem hoje, mas ainda também ali engateando, e a gente ganhou esse primeiro edital juntos, se empolgou, curtiu essa história aí de filme, e fez o Enraizados lá em 2012, 11, né? Aí também, mas também ainda não estava entendendo direito como funcionava a coisa. O primeiro filme mesmo foi o Matias em 2014, que é um curta de 26 minutos. E aí a gente, enfim, foi para vários festivais lá fora e tal, e aí a gente gostou mesmo da brincadeira e começou a pensar nos próximos. Dois jornalistas que começaram a trabalhar com cinema juntos e tomaram gosto pela coisa. Mais ou menos isso. Bem por aí. Na verdade, eu acho que ambos a gente já tinha um gosto pelo cinema, né? O Ricardo, depois que a gente estudou junto na universidade, depois que ele se forma, ele vai fazer uma pós-graduação, um mestrado em documentário em Manchester, né? E eu vou fazer Academia Internacional de Cinema. Então a gente já começa desde que exatamente, a gente fez jornalismo e já começou a atrair o movimento. Logo no começo. Mentira. Somos jornalismo, a gente também não gosta muito de verdade, não, né? Jornalista não praticante. Aí a gente começa a trabalhar com pequenas produções, fazer pequenos curtinhas, pequenos testes, ainda tentando ver como é que se sustenta um trabalho de cineasta, né? Porque esse é o grande lance, né? Quando você começa a falar, eu quero fazer cinema. Agora, como é que eu faço, né, de verdade? Então a gente foi misturando, né, a possibilidade, fazendo um pouco de publicidade, um pouco de institucional, e sempre tentando propor novos projetos, construir possibilidades de contar histórias. E foi assim que a gente foi se encaminhando. O Matias me parece ter um pouco em comum com o Cine São Paulo, uma luta meio quixotesca de um personagem muito interessante, né? Porque é uma pessoa, um ermitão, né? Tá vivendo no meio do mato, ali na divisa de São Paulo com o Paraná, no litoral, não é isso, né? E que foi encontrado pelo irmão... Pro meu irmão. Pelo teu irmão, né? E uma pesquisa, se puder contar um pouco mais. O Matias, ele é um ermitão às avessas, na verdade. Porque o ermitão, ele normalmente vai se isolar em algum lugar. Sim, o Matias, ali, ele né? nasceu lá e ficou, simplesmente. Sim. É a sociedade que foi embora, né? Isso, o Matias é um senhor que nasceu hoje onde é o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, aqui no interior de São Paulo. Ainda é a maior reserva de Mata Atlântica do Brasil hoje, assim, onde você consegue achar trechos que num raio de 40 quilômetros você não encontra seres humanos, no estado de São Paulo, né? Muita gente não sabe disso. E nos estudos para criar esse parque, o meu irmão, que é biólogo, e outras pessoas da equipe, tudo, se depararam num valezinho com essa casinha com o seu Matias. Já sabiam da existência dele lá, mas aí tiveram mais contato com esse senhor que vive sozinho com os cachorros e as galinhas, né? E a partir daí a gente conheceu ele e começou a se apaixonar também por aquele cidadão ali, como é que ele fazia aquilo, e aí a gente foi lá e passou um tempo com ele, e o curta sai disso, né? Também é um estudo de personagem, a gente tem muito essa coisa de... O jornalismo ajudou um pouco, então, né? 2 filmes com um gancho, né? Com um gancho jornalístico, uma história, um personagem muito bacanas, né? Sem dúvida. E Enraizados também tem essa característica. Que esse é outro filme que eu não conhecia. Que, né, a gente até apresentou, quando a gente apresentou o filme pela primeira vez, foi no Instituto Butantã, lá para o pessoal do bairro, né? Algumas pessoas tinham a expectativa de que a gente falasse em 1.500 e tanto, chegou o Fernão Dias e colocou uma bandeira aqui e disse que aqui chamaria Butantã. Não, porque o edital chamava História dos Bairros de São Paulo, né? E a gente contou a história das pessoas, não do bairro. E daí a gente faz uma escolha a partir de um trabalho muito legal que a gente fez com uma historiadora, que tinha um foco em pessoas também, e escolhe 4 personagens. E esses personagens encaminham a narrativa que é absolutamente não oficial do bairro.
Então, essa questão do humano, né, e dessas pegadas, né, que a gente fala, né, na trilha mídia, todo mundo deixa pegadas, né, cada uma conta uma história. Sim. Então é a nossa ideia de ficar buscando, né, essas pegadas e encontrar o que tem de humano nesses grandes temas, né? Às vezes a gente acha um grande tema e encaixa tudo dentro dessa premissa do tema, né, ou da tese que a gente quer construir no filme. A gente tenta deixar o tema um pouco mais fluido dentro dos personagens que nos encantam. Então acho que isso é uma premissa do nosso trabalho. Bacana. E o que vocês têm curtido aí de cinema nacional? Seja doc, ficção, diretores contemporâneos, que filmes aí dos últimos anos tocaram vocês, ou que vocês viram de um pouco diferente aí, que chama atenção, que vale citar? Pô, que está em cartaz ainda, né? O Hotel Cambridge eu achei bastante interessante, trabalha muito com essa ideia. É uma coisa, isso é uma tendência que está há um tempo mundial, né? Que é o híbrido, né? E a gente acha que totalmente válido. Tem uns puristas, né, que acham que não sei o quê. E essa coisa, essa fronteira entre documentário e ficção ser totalmente rompida e não se saber o que é um, o que é outro é saudável, né? Então eu acho que o que está em cartaz agora eu acho um filme muito interessante de se ver, porque traz muitos elementos de realidade, te coloca lá dentro, em alguns momentos como um documentário, outros momentos como uma ficção, e pouco importa o que é documentário, o que é ficção. O importante é passar aquele ambiente ali, né? Então eu acho um filme que me chamou bastante atenção aí. Nessa linha eu também pensei, pra mim foi muito forte, acho que foi o ano passado assisti Trago Comigo, da Tata, e também tem essa questão de dialogar entre realidade e ficção, memória, né, e me chamou muita atenção o trabalho dela. Depois eu fui a uma sessão que ela estava presente, a gente discutiu muito isso. Acho muito legal o trabalho da Tata também nesse sentido. Enfim, historicamente os filmes dela também sempre me marcaram, então acho que é um trabalho que eu gosto de sempre olhar o que ela está produzindo. Vamos com o bloco de história, a gente segue falando aí depois sobre Cine São Paulo. A história do cinema brasileiro. Já que a gente está falando de um cinema antigo, vamos lembrar um pouco a história do cinema aqui no Brasil. Aconteceu em 1896, dentro de uma sala alugada do Jornal do Comércio, na Rua do Ouvidor, centro do Rio de Janeiro, aquela que é considerada a primeira sessão de cinema do Brasil. Segundo o pesquisador Hernani Hefner, em entrevista de 2011 ao jornal Estado de São Paulo, o exibidor itinerante Henri Palli, da Bélgica, exibiu a um público nobre da então capital do Brasil 8 filmetes de cerca de 1 minuto cada. Provavelmente comprados na França, alguns desses filmes retratavam apenas cenas pitorescas do cotidiano. As sessões aconteceram durante 2 semanas. E para José Inácio do Melo Souza, autor do livro Imagens do Passado, que fala dos primórdios do cinema no Rio e em São Paulo, não é possível afirmar com convicção que essa foi a primeira exibição de cinema no país, que ela tem acontecido então em 1896 na Rua do Ouvidor. É consenso, porém, que um ano depois, naquele mesmo endereço, foi inaugurada a primeira sala fixa e regular de cinema nacional, o Salão de Novidades Paris, iniciativa de Pasquale Segreto, italiano imigrado para o Brasil. Segreto ficaria conhecido depois como ministro das diversões do Rio de Janeiro, graças aos investimentos que ele fazia em teatro de revista, em casas de espetáculo e jogos lá na cidade do Rio de Janeiro. Aqui um trecho de uma matéria da Folha da Tarde, de 31 de julho de 1897, narrando o que foi na época, né, um grande acontecimento, a fixação e a construção da primeira sala fixa de cinema no Brasil. Abre aspas para a Folha da Tarde. Inauguraram ontem, na Rua do Ouvidor, andar térreo do Clube dos Repórteres, as funções que aí vão dar com animatógrafo Lumière. A sessão foi exclusivamente para a imprensa e o aparelho funcionou perfeitamente, agradando bastante. Os quadros da Dança Serpentinas e o das Melancias foram bizados. O aparelho é movido por uma mola a gás de força de 15 cavalos, fabricado por White & Middleton. A instalação da eletricidade foi dirigida pelo engenheiro Augusto Grillet.
Parece que tá falando de um trilho de trem, né? Pois é, a máquina mais antiga que é usada pelo seu Chico. Interessante que o Cine São Paulo é 13 anos só depois disso daí, 1910, né? Pois é, uma cidade pequena do interior de São Paulo, né? Pois é. E, enfim, falar de filme velho, então, citem aí dois filmes brasileiros antigos aí que marcam vocês, estudando cinema, ou como referência, que vira e mexe e volta pra assistir. Bom, a gente vai ver um filme do João Moreira Salles agora aí, que é sempre uma referência. Vocês têm ingresso sobrando? A gente tá querendo ir. É só chegar lá, parece que que deve ser disputado. Então tem que chegar cedo. Acabando aqui, a gente corre pra lá. Mas João Moreira Salles com Santiago, que é uma referencíssima, e parece que no Intenso Agora, né, que é o novo filme, parece que é aprofundar isso daí. Enfim, estamos bastante curiosos. Enfim, todo o trabalho dele também é muito bacana. Em relação ao documentário, acho que Cabra Marcado do Coutinho também é um clássico também. Como o Santiago faz, né, eles têm uma relação muito próxima, que ambos fazem essa questão de refletir sobre o papel do documentário, do cineasta, e também para mim é uma grande referência. Já rolou a comparação do Cine São Paulo com o Cine Paradisico antes de ter chegado? Ainda não. Se você quiser puxar essa discussão, você pode começar agora. Eu acho que emociona da mesma forma, né? E tem um mote em comum também, né? Os dois filmes. E a decisão também de colocar trechos de filmes clássicos, né? No filme de vocês, né? Que eu acho que dá um respiro interessante e sei lá, se por um acaso alguém tava com dúvida que também o filme é uma certa homenagem ao cinema, resolve, né? Achei bem interessante. Os trechos de filmes funcionam justamente como uma janela para o mundo, né? Como a gente falou assim, desse cinema, às vezes como uma prisão quase, com esse labirinto ali do personagem, e é o momento que a gente sai do cinema, é por meio a gente sai do cinema espaço físico, é por meio dos filmes, que é quando a imaginação voa, e a ideia era justamente até confundir um pouco, às vezes, o que ele estava vivendo aí com as situações dos filmes. Mas é isso, é uma baita homenagem também, né? Claro. Esses clássicos pontuam o filme de vocês, assim como eles pontuaram a vida dele, né? Sem Tanto dúvida. que ele marcava ali no caderninho o que ele estava fazendo no dia em que passou tal filme. E esse caderno é a coisa mais emocionante. Você chega em casa e começa a falar, pô, por que eu não anoto porcaria nenhuma da minha vida, né? Não deve ter coisa mais legal de você saber o filme de todos os dias importantes da sua vida, né? Acho que a coisa mais reveladora do quão importante era o cinema pra ele, né? Esses cadernos são feitos, e são registros até feitos pelo pai dele, né? E depois ele passa a fazer quando ele assume cinema. O borderô. São os borderôs, porque, querendo ou não, eles precisavam registrar o que acontecia no dia, né? Eles são empresários da exibição, né? Eles são exibidores, né? Então, só que o seu Chico, como historiador, ele sempre se ateve aos cadernos, usa isso hoje como documentos históricos. Então ele tem uma relação muito legal. E além de tudo, né, muitos desses filmes trazem justamente pontuam algumas questões muito importantes da vida dele, né? Ben-Hur, por exemplo, pontua a relação dele com o pai dele, né? Então a gente foi medindo a mão, porque é muito atraente também encher o filme de arquivo, né? A gente podia muitas vezes ter colocado muito mais arquivo, mas caro também. É caro. E a gente foi apurando. A gente fez várias montagens, usou vários filmes, pensou em usar só um filme, depois voltou e foi experimentando o que trazia trazia também um frescor para a narrativa, ou seja, que pudesse pudesse ser essa janela para o mundo, que também fosse uma homenagem e que também tivesse relação com o personagem. Então todos os filmes pontuam muito, né? Superman, quando ele reabre o cinema, agora com a família. Então, assim, todos os filmes também foram produtos de uma reflexão muito grande nossa de o que usar. E para além dessa viagem nostálgica, que todo mundo que vai para uma cidade do interior e vê um cinema de rua com certeza tem, né? Daquelas filas na calçada, das pessoas se arrumando depois do trabalho para uma sessão ali. Para além disso, a experiência de vocês, que impressão que vocês ainda têm sobre o cinema de rua, sobre a formação de público no interior do Brasil?
é uma coisa que instiga vocês, como formar essa galera? A gente tem o exemplo aqui do circuito SP Cine rolando super bem em lugares de São Paulo que nunca imaginaram ter uma sala de cinema. Mas qual que é a impressão de vocês depois dessa imersão diante do celular, da internet, enfim, um assunto meio óbvio, mas queria saber como é que vocês saíram do filme em relação às possibilidades de uma sala no interior. A gente saiu totalmente comprometido com essa temática, na verdade. O filme, desde o começo, a gente não gosta de filme militante, aquele militante no sentido ali de ficar pregando alguma coisa. Como a gente falou, a gente gosta de contar a história de gente. Mas, no final das contas, a gente espera que o filme tenha um resultado militante, sim. A gente espera que no lançamento futuro comercial do filme, que ele esteja assim, atrelado a uma campanha de manutenção de salas de cinema de rua, de centros culturais como um todo, porque o Cine São Paulo, ele não é só um cinema, ele é um centro cultural. Então, é ali onde as pessoas fazem o seu ensaio de teatro, onde tem apresentação de balé, onde tem apresentação de comédia, e filmes. Semanalmente passa-se filmes, não comercialmente, porque é um centro cultural, mas passa-se filme todos os dias, 3, 4 vezes por semana, numa cidade pequena, e é essencial para... A gente tem, inclusive, conhecido pessoas agora que não moram mais em Dois Costas há muito tempo, que moram aqui em São Paulo e que falam, foi ali onde eu vi meu primeiro filme, foi ali onde eu fiz o meu ensaio de teatro pela primeira vez, onde eu tive o primeiro contato com a cultura. Então esses lugares, por mais que você hoje entre no Google e encontre tudo, você precisa ter esses lugares, porque são esses lugares que vão criar público de tudo, não só de cinema, mas de cultura como um todo, de música e tudo mais. E a gente tem essa carência enorme no Brasil. Hoje a gente até que faz bastante filme, as pessoas não assistem, né? Hoje um documentário, se der mais de 1.000 pessoas no cinema, já é uma bilheteria considerável, assim, o que é um absurdo, mas assim, as bilheterias são muito pequenas, as pessoas simplesmente não vão no cinema. Sim. E o que eu acho importante, né, é que como é que faz para isso acontecer e como é que faz para que esses cinemas centroculturais continuem catalisando as pessoas. E eu acho que é engraçado que se a gente olhar para o modelo do passado, um modelo que o seu Chico contava pra gente, né, onde o cinema era feito como um espaço não só para filmes, mas para receber teatro, ópera, luta livre, mágica, né? Isso ajuda a própria causa do cinema. Então, o que a gente vê é que esses cinemas de rua, nas cidades do interior, eles extrapolando a prática do cinema e integrando as outras artes, você naturalmente vai criando um fluxo de interesse e uma coisa chama a outra. Eu estava ensaiando aqui, vai ter um filme. Eu tava vendo um filme, agora eu vou ensaiar. Tem uma peça, tem um espetáculo, tem uma reunião comunitária. Então, assim, e esse espaço ele tem força. Se você tiver um centro cultural bem pensado em cada pequena cidade do país, você pode ter certeza, vai ter fluxo. É só olhar para ele e olhar. A gente percebe o seu Chico tem. Esse centro cultural, esse cinema só existe por uma iniciativa pessoal. Só que depois, quando ele entrega a obra, o negócio, você vê o quanto que impacta, né? Quantas crianças vão lá, quantas pessoas se encontram lá. Então, realmente, como ele falou, não era a nossa proposta ser ativista, mas a gente acredita na função social e cultural desses espaços e acha essencial que isso seja ampliado. Temos 4 minutinhos no estúdio, vamos passar pelas notícias? Vamos lá. Manda bala. Gabriel e a Montanha representa o Brasil na Semana da Crítica do Festival de Cannes, mostra paralela voltada a novos diretores, que acontece entre 18 e 26 de maio. O longa de Felipe Barbosa recria a viagem de seu amigo de infância, Gabriel Butman, à África. O que era uma passagem de um economista estudando e pesquisando a pobreza local terminou em tragédia quando ele tentou subir o Monte Mulangi, no Malawi. Vale lembrar que Nada, curta de Gabriel Martins, já havia sido anunciado como parte da programação da quinzena dos realizadores. Para quem curte terror, o Portal UOL divulgou nessa quinta-feira uma cena do longa O Rastro, dirigido por J.C. Feyer. Na cena estão em ação João,
O médico, que é protagonista do filme, é vivido pelo Rafael Cardoso, e Leila, que é a personagem da Leandra Leal. O terror estreia daqui a pouco, dia 18 de maio, se passa num hospital decadente, e o grande conflito se inicia quando o João, esse médico que é o protagonista, se dá conta que a última paciente do lugar, a menina Júlia, desapareceu. Dirigido por Sérgio Rezende, cineasta de Zuzu Angel, Quase Nada, entre outros filmes, o longa que vai retratar os últimos dias da vida de Tancredo Neves começa a ser rodado no segundo semestre. O longa tem um roteiro baseado na obra O Paciente, livro de Luiz Mir. Segundo o diretor, o filme será um thriller sobre a sucessão de bate-cabeças entre os médicos que atenderam o ex-presidente, segundo publicou o blog Sem Legenda da Folha, tocado pelo jornalista Guilherme Genestretti. E a gente vai fechar o programa de hoje com um trailer de Elon Não Acredita na Morte, estreia dessa quinta-feira 27, filme de Ricardo Alves Jr. Outra dica de estreia é Vermelho Russo, o filme dirigido por Charlie Brown, que mostra Marta e a Manu, as duas jovens atrizes em crise, numa viagem à Rússia. É isso então, senhores. Valeu demais pelo papo aí, e boa jornada com o filme. Esperamos ir dando notícias de estreia em circuito, de VOD, a gente segue acompanhando aí a saga do Cine São Paulo. Muito obrigado. Obrigado e viva o cinema de rua aí. Que bom. Valeu, Lucas. Valeu. Obrigado pela presença, parabéns. Valeu. Vamos tentar os ingressos lá agora. Que dê certo, vamos ver se todos vão assistir o filme. Corram, o É Tudo Verdade tá terminando. E lembrando, só mais uma vez, sexta-feira 28, domingo 30, 8 da noite no CCSP, aqui no centro de São Paulo. Mais 2 sessões aí de Cine São Paulo. Central Cine Brasil volta na quinta-feira que vem. A gente fecha então com um trailer de Elon Não Acredita na Morte, filme que rodou bem em festivais, filme muito bem falado pela crítica, estreando agora no circuito comercial. Até a semana que vem, tchau. Então, o senhor viu sua esposa pela última vez ontem, quando ela foi para o trabalho. Procurou os familiares? Procurei a irmã. Tá precisando de grana? Não. E veio aqui pra quê? Sua irmã não voltou pra casa. Tu ama de um jeito estranho demais. Dá desespero. O que você tá fazendo aqui? Você sabe da Madalena? Eu não sei de nada. Acha que ela te deixou? Quem dera ela tivesse coragem de fazer isso. Dá licença. Hoje à tarde deu entrada uma mulher sem documento. Você pode pegar o elevador aí à sua direita. Tá, obrigado. Nada. Ela. Você vai na polícia, falou com a irmã dela. Em todos os lugares possíveis.